tem vontade de mudar para os Estados Unidos, mas o seu inglês não passa do The Books on the Table? Ou então tá preocupado porque sempre ouviu todo mundo falar, para criança é fácil, mas o adulto é muito difícil. Isso é mito, gente. A gente vai passar algumas informações científicas para vocês e vai contar um pouquinho como foi para cada membro da nossa família e vocês vão ver que todo mundo é capaz de aprender uma segunda língua. Nós fomos, você também será. Sim. Existem muitos estudos sobre aprendizado em línguas e escolhemos uma de uma especialista, o nome dela é Sophie Hardak, da bbc.com, né? Depois a gente coloca o link embaixo para vocês darem uma lida na entrevista completa. Mas é basicamente para falar sobre aprendizado de um idioma novo, né? Ou de mais de um idioma. E que isso é diferente entre bebê, crianças, adultos, mas todos nós temos capacidades diferentes de aprendizado. Diferentes em diferentes fases da vida. Ela fala, por exemplo, que o bebê aprende, ele consegue com mais facilidade identificar diferentes sons. Para o bebê é muito fácil identificar diferentes sons. Já para criança de 6 a 12 anos, o sotaque é muito mais fácil. Assimilar um sotaque, eles fazem isso com muita rapidez. E o adulto também tem vantagens. O adulto tem maior poder de concentração e o adulto tem outras características cruciais. Por ele ter um nível de aprendizado, né, já estudou muito mais e tudo tem um nível de graduação mais alto, ele está continuamente enriquecendo o vocabulário e isso ajuda você a aprender a segunda língua. Contudo, o adulto tem um pouco mais de vergonha. Não é isso? Que atrapalha, né? Então, na escola, a criança está imersa e ela tem necessidade de aprender a língua para que ela tenha a sobrevivência social dela, não é isso? É isso. Ela fala assim, que uma mudança, como numa família, muda para o estrangeiro. Por que a criança parece aprender muito mais rápido? Porque a criança está na escola, exposta àquela língua constantemente. Já os pais, às vezes estão em casa trabalhando, ou estão trabalhando sozinhos, ou tentam se ter amizades de pessoas que falam a mesma língua. Normalmente é isso que acontece. A gente procura ter amizade com quem fala português, com quem fala espanhol, que é mais fácil de entender. E a criança não tem essa escolha. Ela tem que se socializar, ela tem que aprender a língua, porque ela tem que interagir com aqueles que estão ali, que falam o inglês. E a exposição da criança é muito mais longa do que o adulto, né? Vai para a escola de manhã cedo e passa o dia lá. Enfim, é um contato bastante intenso. Então... E o interessante, só complementando, desculpa, é exatamente isso que ela explicou nesse estudo, aconteceu com a gente, e a gente só percebeu depois, né? Então a gente vai contar um pouquinho como foi para cada membro da nossa família, e vocês vão ver que faz total sentido. É verdade. Eu já tinha um pouco mais de inglês do que a Priscila, mas ainda assim, quando decidimos mudar, nós entramos para um curso de inglês particular no Brasília. Foi quase um ano, né, de curso de inglês. Intenso, de conversação. É muito bom. A gente tem que conhecer as palavras, a gente tem que saber o significado das palavras, né? Saber o que você vai falar, saber o que você vai pedir. É bem diferente de ouvir e falar. Mas ter o conhecimento antes é importante. A Priscila falava muito pouco mesmo. Não falava nada. Nem o The Books on the Table eu não falava. Ela começou então um ano antes, né? Então, os dois estudamos e como viemos para cá, nós estávamos no dia a dia, ela estava fazendo o curso de inglês aqui diariamente, mas não tinha a exposição que tem, por exemplo, uma pessoa ao trabalho. Eu tinha só a aula de inglês. Eu ia lá, recebia a aula e ia para casa. Então eu não tinha aquele dia a dia, né, de conversar com as pessoas em inglês. Eu já comecei a minha residência depois de apenas 10 meses estando aqui. E isso me ajudou bastante, né? Porque eu estava imerso obrigatoriamente o dia inteiro. E para você foi a mesma coisa, né? E para mim aconteceu a mesma coisa. Depois que eu entrei na residência, então eu estava me sentindo melhor, mais confiante pelo fato de estar morando aqui, de todo dia usar um pouquinho, mas era muito pouquinho. Aí depois que eu entrei para residência, aí sim, você tem que usar o dia todo, o tempo todo, todos os dias. Aí o inglês deslanchou.
Mas a grande coisa é não tenha vergonha, ok? Se você fala certo, claro que a gente vai se esforçar para falar o melhor que a gente pode. Mas errinhos aqui e ali vão acontecer. E são completamente perdoáveis, compreensíveis. Claro. E o interessante é que as pessoas aqui te ajudam. Ninguém fica desdenhando de você. Fazendo piadinha. Eles olham para você sério, não esperando acontece. que você... E te ajudam, sabe? Sério, não no sentido de que estão não gostando. Pelo contrário, respeitando a sua possível dificuldade. São muito respeitosos, sabe? Então... não tenham medo, todos nós somos capazes, as nossas crianças também aprenderam. Vamos contar um pouquinho deles, porque eles também, nós temos 3 crianças e para cada um dos 3 foi diferente. A nossa filha mais velha, a Gabi, ela quando mudou ela tinha 9 anos. A Gabi tem síndrome de Down, então para ela é mais difícil aprender uma segunda língua. E eu fiquei bem preocupada no começo, falei, ai meu Deus, será que a Gabi vai conseguir? Pois ela conseguiu. Tá se dando bem. Tá se dando bem, não é ainda fluente, mas você veja, ela já sabe se comunicar, fazer amizades e está sendo alfabetizada, está aprendendo a escrever e ler também em inglês. O Otávio deslanchou muito rapidamente, né? Em 6 meses já estava praticamente fluente. E a Alicia veio para cá com 2 aninhos e está falando as 2 línguas. Está falando as 2, aprendendo as 2 ao mesmo tempo, uma graça. Então é isso, gente, não tenham medo, comecem a estudar agora, tá certo? Quanto antes melhor, mas tenho certeza, o inglês de vocês vai fluir mesmo quando vocês estiverem imersos no dia a dia, morando num país em que se fala a língua. São 3 etapas, a primeira é começar a aprender enquanto está no Brasil. A segunda, você vai começar a se sentir bem melhor, assim, depois que você mudar, que você estiver tendo contato diário. E aí você vai perceber que você ainda pode melhorar muito quando você começar a ter contato com as pessoas e uma convivência mais diária com a língua. Então a gente está aprendendo todo dia, estamos há 3 anos e meio aqui, estamos aprendendo muito, cometemos nossos erros, até em português às vezes, né? Claro, mas enfim, ainda temos muito que melhorar, mas assim, é completamente possível. É verdade. Não coloca na cabeça que só para criança é fácil. Não. Eu já passei Aí eu comecei a aprender inglês depois dos 40. E eu tô me virando muito bem, obrigada. Então assim, todo mundo consegue. Eu conheço pessoas mais velhas que mudaram para cá, com mais de 50, com mais de 60. É um pouquinho mais difícil, mas fala que é possível. Só não é possível para quem não tentar. Não tenta. Você é capaz, nós fomos. Você também será. É isso aí. Tá bom? Tá bom, não? Gente, uma dica bem importante para aprender o inglês, se você tiver tempo aqui nos Estados Unidos, é fazer o quê? Voluntariado na escola das crianças. Ou em qualquer outro lugar, né? Ou em qualquer outro lugar, Mas as escolas, em especial, se você mudar para cá e você tiver criança, as escolas gostam muito, eles sempre solicitam, sempre perguntam quem pode ir voluntariar para qualquer tipo de coisa. E as melhores escolas normalmente têm muitos pais voluntariando. Então os pais participam, é muito bacana. E o serviço voluntário é uma coisa muito, muito importante aqui nos Estados Unidos. Não só nas escolas, mas em qualquer outra atividade. Lugar, Tá certo? Então, e é muito bem vista. Tá certo? Então é uma maneira de você estar em contato com o inglês todos os dias. Se você não estiver fazendo aula, se você não tiver uma outra atividade, vai para a escola dos seus filhos. Vai aprender inglês muito bem, mais rápido. E além disso, vai estar ajudando os seus filhos e os filhos dos outros.